Bom dia, oitavo ano. Começamos mais uma semana, mais um assunto. Agora, texto dramático. O que é o texto dramático? Para que serve? Qual a finalidade desse texto? Quais são as características e qual a sua principal estrutura? Em primeiro lugar, a gente precisa saber, ter em mente qual é a origem desse texto, onde começou o texto dramático, onde o teatro começou. O teatro começou na Grécia Antiga. Coloquei essas duas mascarazinhas aqui em cima para demonstrar para vocês como era antigamente. Na Grécia Antiga, o teatro começou quando os atores apenas usavam essas duas máscaras, era a tragédia e a comédia. Quando eles atuavam, eles usavam para cobrir seus rostos, para se representar o que usamos hoje como maquiagem e para representar os sentimentos e as emoções dos personagens, eles usavam essas máscaras. Se era uma comédia, eles usavam essa mascarazinha feliz aqui da frente, e se era uma tragédia, eles usavam a máscara triste aqui atrás, certo? Agora, hoje em dia, o que a gente conhece do texto dramático? O que é o texto dramático? Para que serve? A principal característica desse gênero textual é que ele serve para ser encenado, para estar em cena. É o gênero textual que a gente vê no teatro, nas novelas, nos filmes, que na verdade foi adaptado, né? Quando a gente vê em novela e filme, é o teatro adaptado e compartilhado, porque o teatro a gente sabe que é ao vivo, a cores, num palco, certo? O gênero teatro ele é construído para sua encenação e ele é dividido em atos e cenas. Qual é a diferença entre um e outro? Não sabem? Então, calma o coração, que a gente já vai ver no próximo slide. Agora, a história, a gente tem conhecimento da história, a gente sabe o que está acontecendo por meio das falas dos personagens, como a gente vê em novela, como a gente vê em filme. A gente sabe o que está acontecendo porque eles falam, pelas indicações de cenas também. Essas indicações cênicas, elas ajudam ainda na representação. O que são indicações cênicas? Não sei se vocês já leram algum roteiro de filme, roteiro de novela, algum texto teatral mesmo, mas o escrito, certo? Nele a gente tem algumas indicações do tipo: e entra Maria desesperada, e entra João carregando uma geladeira. É isso, e entra Maria cabisbaixa. Essas são indicações do que está para acontecer e como está para acontecer. Que essas indicações têm um nome próprio para isso que a gente vai ver nos próximos slides e que é importante saber também porque cai em algumas provas, certo? Agora, como eu prometi, falando sobre atos e cenas, a gente tem como ato algo maior. O ato é formado por cenas e o ato ele só muda quando há a mudança de cenário, quando há a mudança de paisagem. Então, tudo o que acontece enquanto eu tenho apenas um cenário atrás daquilo é um ato. Quando eu mudo o cenário, eu mudo o ato. Já a cena, dentro de um ato, podem ter várias cenas. A cena não necessariamente muda a paisagem. Ela só muda a cena quando sai um personagem daquele pano teatral ou quando entra algum personagem, certo? Tem duas personagens conversando e acaba aquela cena. Elas deixam de conversar e entram outras pessoas, entenderam? Esse é o tipo de coisa que acontece no teatro. Na novela é um pouco mais diferente, porque é um, é um gênero teatral adaptado para a televisão, certo? Então não acontecem essas coisas. No teatro, quem vai ao teatro, a mudança de cena ela pode ser feita com abrir e fechar de cortinas. Se quando a cortina fecha e ela abre, o cenário é o mesmo, quer dizer que é o mesmo ato, só que mudou, certo? A cena. Mas quando essa cortina fecha e ela abre e muda o cenário completamente, há a mudança de ato. Vão falar sobre outras coisas, vão acontecer outras coisas. Um exemplo também de ato, voltando rapidinho aqui em ato. Quando a gente está vendo a novela, por exemplo, e tá como cenário principal a praia do Rio de Janeiro. Tem um surfista conversando com a namorada na praia. Tá, e tá lá o assunto, e eles estão conversando e tá ocorrendo aquela drama toda. Quando aquele episódio acaba e a câmera ela foca agora, ela muda, toca uma musiquinha e agora passamos a ver o empresário no seu prédio
trabalhando o dia todo exaustivamente. A gente tem a mudança do ato, mudou o cenário, entendeu? É isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, contactar a mim. Agora, falando sobre a estrutura um pouco mais do texto dramático, lembra que eu falei de indicações de cenas? Quanto a indicações de cenas, aquele exemplo que eu dei, Maria entra saltitante ou cabisbaixa, ou João entra carregando uma geladeira. Essas indicações de cenas têm dois nomes para designar a mesma coisa, que são rubrica ou didascálias. O nome que vocês mais vão ver nas avaliações de vocês é rubrica. Didascálias é raro que vocês vejam, mas caso algum de vocês pretenda fazer prova para militar, talvez apareça em alguma prova, certo? Então, essas rubricas elas vão indicar se toca uma música triste, se toca uma música feliz, como a iluminação deve estar, e a iluminação cai e Maria entra cabisbaixa. Ela vai dar toda a ambientação da peça teatral, certo? Aqui embaixo eu trouxe para vocês um exemplo de cena que foi retirada de Shakespeare, Romeu e Julieta, que é a cena 1, o que é que acontece. E como exemplo de rubrica, eu tenho aqui essa primeira frase aqui já, que ela diz o seguinte: Montecchios e Capuletos brigam na praça. É como é a ambientação. Tá o narrador falando, né? Como se fosse um narrador por trás falando. E ele indica o que é que vai acontecer, mas não vai ter, por exemplo, na novela, não vai ter ninguém falando isso, não vai ter um narrador por trás. Montecchios e Capuletos brigam na praça. Não vai ter. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vão aparecer dois grupos diferentes que vão começar a andar, entrar e começar a brigar numa praça, certo? E como segundo exemplo de rubrica, a gente tem aqui embaixo esse daqui. Chegam Senhora Capuleto e Ana, que está carregando uma sacola de compras. É a indicação do que está para acontecer. E elas chegam assim exatamente. Agora, por último, nessa primeira cena aqui de Romeu e Julieta, tem essa rubrica aqui embaixo, ou essa didática lá. Chegam Romeu, Bembolio e Mercúcio, certo? Como eu coloquei, indiquei aqui embaixo, para caso vocês não tenham visto, as rubricas estão entre parênteses aqui nesse caso. As rubricas nunca vão estar no meio da fala de um personagem. A fala de um personagem ela é independente, tá? Que ama, que é o nome da personagem que vai falar, e ela fala: Não são mendigos, minha senhora, são os Montecchios. Aí a senhora responde aqui embaixo: Senhora Montecchio, boa tarde, conseguiram comprar alguma coisa? Então, a rubrica ela não vai estar. Essa indicação de cena do que está acontecendo no ambiente, ela não aparece na rubrica, na fala do personagem. Ela só aparece na rubrica, entenderam? Qualquer dúvida, repito mais uma vez, podem me contactar, eu estarei sempre à disposição de vocês, tudo bem? É isso, gente. Até o próximo assunto. Estarei online para vocês no grupo, para que vocês tirem as dúvidas no nosso horário de aula normalmente, certo?